dando início à nossa primeira sessão para esse próximo ano. Desejo as boas-vindas, que todos tenham tido momento de descanso, momento de reorganização, dando de forma muito especial boas-vindas à nossa novel conselheira que participa pela vez primeira da nossa sessão plena. Seja muito bem-vinda. Tendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 43ª Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, exercendo a presidência, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela douta procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, foi lida e aprovada a minuta de resolução normativa da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Este comunicou que encaminhou para todos os gabinetes a atualização do projeto pedagógico da Escola de Contas para o triênio 2023-2026, que será colocada no portal da transparência da Escola de Contas e publicada no Diário Oficial. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 1430-2015, recurso reconsideração, aprovado acórdão 149/2022. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 13784-2014, descumprimento de obrigações, aprovado acórdão 150. TC 3775-2017 e TC 13242-2010, retirados de pauta. Nesse momento, o excelentíssimo senhor presidente em exercício passa a presidência para o excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, que, assumindo a presidência, continua a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 14486-2015, descumprimento de obrigações, aprovado acórdão 151. Não havendo mais processo a relatar, na hora das explicações pessoais, foi lida e aprovada a resolução normativa da relatoria do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Logo em seguida, houve a redistribuição dos grupos, através de sorteio, para o biênio 2023-2024. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata. Não havendo discussão e nem contestação, considero-a aprovada. Antes de conceder a palavra a vossas excelências, eu gostaria de fazer algumas considerações aqui da nossa primeira sessão, em função até mesmo da inauguração de um novo modelo que nós teremos que seguir. Nós recebemos, o Tribunal de Contas recebe a nova lei orgânica da nossa Corte, que vem com profundas modificações, que todos os senhores e senhoras já devem ter visto, analisado e refletido sobre ela. Naturalmente, no momento em que recebemos essa nova lei orgânica, que, inclusive, para pontuar o que mais reflete no funcionamento das nossas sessões, seria exatamente a forma de distribuição dos nossos processos, que modifica completamente a nossa situação, inclusive com a formação dos grupos anteriormente definidos.
Isso gerou de imediato algumas reuniões com pessoas e órgãos da nossa Corte de Contas em função da imediata, rápida e importante adaptação que nós tínhamos que fazer para que os processos do Tribunal de Contas pudessem fluir dentro do nosso sistema. De imediato, nós convocamos representantes do Ministério Público, conselheiros, auditores, diretorias, para que nós pudéssemos redigir o nosso novo regimento interno, que o que nós tínhamos estava baseado na lei anterior. Ele está em andamento, está sendo gestado, é uma peça que precisa ser analisada, não é? Mas precisávamos também, de imediato, tomar algumas iniciativas, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, para que os processos tivessem consequências, que pudesse fluir na Corte de Contas, repito. Portanto, nós baixamos um ato para que ad referendo, inclusive, do plenário, uma vez que nós estávamos todos em recesso, para que as nossas diretorias, a própria DTI, pudesse fazer a distribuição dos processos segundo o que determina a legislação, inclusive de forma, como disse, provisória, porque nós precisamos ter o nosso regimento interno para que dá fluidez, para dar o acabamento, para dar segurança jurídica para que nós possamos e devemos continuar trabalhando. De forma que esse ato foi baixado para ter as consequências, como disse, das sessões. Continuamos discutindo, inclusive, entendendo melhor o espírito da lei, as normativas que precisam ser tomadas pela Corte de Contas, para que possamos redigir o nosso regimento interno da melhor forma e dando consequência ao que determina a lei orgânica. Dito isso, eu gostaria de, nesse momento, fazer entre os meus pares desta Corte de Contas o referendo deste ato, porque não se trataria de uma aprovação, porque ele teve que ter as consequências imediatas no ato da sua publicação. Portanto, nesse momento, antes, inclusive, de passar a palavra na ordem do dia, eu gostaria de consultar Vossas Excelências sobre o referendo desse ato. Se houver algum obstáculo ou alguma ponderação que precise ser feita por Vossas Excelências, eu gostaria de consultar. Caso não haja nenhuma posição contrária, eu gostaria de considerá-lo aceito, lido e reconhecido por todos. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a elaboração do ato? Que se pronuncie. Não. Conselheiro Fernando. Conselheiro Otávio. Eu quero só ratificar a necessidade desse ato pela presidência, porque a gente teria que dar continuidade e a distribuição dos processos para que possamos operar de alguma forma. Por quê? Porque nós analisando a lei, ela vai levar uma demanda de uns 60, 90 dias para que a gente possa efetivamente poder criar um regimento de acordo com a nova lei. Então, Vossa Excelência me colocou nessa comissão, nós estamos trabalhando exatamente nisso, e o primeiro passo teria que ser esse, independente, e por estar em recesso, como bem colocado por Vossa Excelência, não teria outra alternativa senão a que foi feita. Então, estou de acordo plenamente, e o que a gente precisa agora é que dentro dessa continuidade junto com a lei, que as propostas que possam ser encaminhadas para a comissão, para que a gente possa efetivamente amadurecer e que a gente tenha um regimento de acordo com a nova legislação. Era esse o comentário. Posso considerar aceito por todos. Muito bem. Então, dando seguimento, eu gostaria que,
Antes, naturalmente, para que nós sigamos o rito da nossa sessão, eu concedo a palavra a Vossas Excelências, ainda na ordem do dia, porque nós vamos ter o sorteio da distribuição dos grupos, que precisam ser feitos agora, segundo novas luzes da lei orgânica, da nossa lei orgânica, e a DTI já está preparada para fazer esse novo sorteio, mas antes de apresentar para Vossas Excelências e pedir, naturalmente, o apoio do Ministério Público para que nós possamos fazer esse novo sorteio, eu gostaria de conceder a palavra a Vossas Excelências. Ministério Público, por favor, doutora. Bem, de uma forma bem breve, inicialmente eu gostaria de dar as boas-vindas à conselheira Renata, colocar o Ministério Público de Contas sempre à disposição, Vossa Excelência, desejar uma caminhada muito frutífera aqui no Tribunal de Contas. E em relação ao sorteio especificamente, eu queria só deixar alguns pontos, esclarecer alguns pontos da nova lei, Esse novo sorteio que será feito, esse primeiro, ele diz respeito às contas de governo que são executadas em 2023 e que vão ser prestadas somente em 2024. Então, há vinculação a esses grupos unicamente das contas de governo, Os demais processos, inclusive contas de gestão, eles são sujeitos a uma distribuição aleatória no tribunal. Então, a gente vê uma mudança na sistemática que era anteriormente adotada na Corte, E isso é um ponto que deve ficar claro, não existindo mais aquela vinculação do município, dos entes estaduais, a um conselheiro para todo e qualquer tipo de classe processual. Então, é apenas esse esclarecimento. Presidente, obrigada. Senhor presidente, Por favor. uma questão de ordem. Senhor presidente, eu penso que o conselheiro Alberto Pires, como membro deste Tribunal de Contas, deveria compor o plenário aqui. Eu sei que a gente tem a restrição das mesas, da cadeira, mas eu entendo que ele deveria compor o plenário, colocar uma cadeira aqui e apertar para que ele participe da sessão aqui no pleno. Muito obrigado. Eu vou pedir para que se coloque mais uma cadeira, porque nós temos aqui uma conformação de limite de locais, mas realmente foi uma observação muito bem feita por Vossa Excelência, que eu vou pedir o apoio de plenário que coloque uma cadeira. Sugestão, desde a próxima sessão, o processo correto, senhor, porque está ficando esquisito, entendeu, aqui hoje, nesse momento. O que o senhor acha? Na próxima sessão a gente resolve isso. O senhor que sabe? Olha, não, eu acho que o conselheiro Alberto está ponderando aqui com a presidência desta sessão com relação a ficar uma coisa muito improvisado. É isso que Vossa Excelência quis dizer, né? Não é isso? Mas eu acho que Vossa Excelência poderia... Eu posso ceder minha cadeira e ficar no apoio aqui para o senhor. Pronto, eu vou pedir ao diretor-geral, então, por sugestão dele, que ele vai ficar aqui no apoio e convidar o conselheiro do doutor Alberto para sentar aqui ao meu lado, aqui por favor. Por favor. Bom, como foi dito pelo Ministério Público, nós temos a vinculação doravante das contas de governo exclusivo para os conselheiros titulares. Então, é preciso, naturalmente, que haja o sorteio da vinculação para cada um dos senhores e senhoras conselheiros e conselheiras desta Corte de Contas. Eu gostaria de pedir, antes de fazer o sorteio, para que a diretoria da TI apresentasse a todos os conselheiros e conselheiras a forma como está programado o nosso sistema, que já foi plenamente adaptado, conselheiros, para que essa nova situação possa ser respeitada, inclusive de forma proporcional. Já inclusive verificamos dos demais processos, das demais naturezas de processo, como seria distribuído para os nossos auditores que são substitutos de conselheiros. Eu acho que está muito bem evoluído. Naturalmente, é um processo
uma situação que está em evolução, naturalmente com a colaboração, a expertise, a dedicação de todos os senhores e senhoras. O processo pode, no futuro, vir a ser aprimorado, mas no momento que nós encontramos como a melhor solução da parte técnica, será apresentado a Vossas Excelências. Por favor, diretor. Bom dia a todos os membros desta Corte e aos participantes dessa sessão plenária. Com a demanda na nova lei, né, e as discussões entre as comissões, algumas reuniões que aconteceram, houve uma demanda da ETI de que nós construíssemos um regramento de distribuição, né? Inicialmente vai fazer de forma individual. Então, com a tecnologia, não tinha uma lógica da gente ficar aqui puxando 103 papéis, né? Então, a gente convocou a equipe, certo? Coloca lá a lógica que foi usada, né? Só para os senhores terem um entendimento. A gente utilizou um algoritmo, né, que armazena uma coleção de elementos, né? Utilizou uma metodologia que eles chamam de array render, e que ele escolhe aleatoriamente um ou mais itens, tá, de um array e retorna a chave dos itens selecionados. Tá? A gente vai fazer uma demonstração, certo, de que é como se fosse um embaralhamento eletrônico. Ele vai embaralhando e fazendo a mistura das informações e, num determinado momento, ele para. Tá? A gente pode fazer aí 1, 2, 3, 4, vocês vão ver que sempre o resultado ele é divergente. Ele nunca vai ser o mesmo resultado. Demonstra a transparência de todo o processo. Tá? Pode passar, Maia? Pode ir lá direto para a execução. Tá? Na realidade, isso. Na realidade, a gente vai fazer hoje, eu acho que são 6 sorteios, né? A gente vai fazer a de 2023, apesar de ali estar 23 e 24, é só o exercício de 2023. E depois a gente vai fazer a redistribuição dos demais exercícios, onde tinham 9 estruturas, e ele agora voltou para 6 estruturas. Tá? Então, vamos fazer só a demonstração aí, Maia. Então, a gente tem, até para deixar o processo também mais transparente, sem questionamento, né? A gente, em vez de colocar o nome dos conselheiros, a gente botou A, B, C, D, E, F, tá? E quando a gente fizer as misturas, cada conselheiro puxa lá e vai tirar o seu A, o B, o C, e aí ele vai estar vinculado, às novas relatorias, certo? Tá, isso é só uma forma de demonstração. A cada vez que ele atualiza, ele vai gerar um resultado. Tá? São 103 contas, né? 102 municípios, mais a do Estado, certo? Então, são 103. Então, vai ter um conselheiro que ficará com 18 contas e os demais 5 ficarão com 17, em função da conta do Estado de Alagoas. Tá? Passa de novo, só para... Se alguém quiser, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento sobre o processo? Andressa, a gente está com a urna. Cadê a urna? Ah, tá. Então, nesse momento, nós vamos fazer o seguinte, o Ministério Público vai nos ajudar, nós vamos colocar as letras A, B, C, D, E e F, que cada um dos senhores conselheiros que serão relatores vai puxar uma letra, aleatoriamente, aqui que o Ministério Público vai mostrar aqui a todos nós. Aqui são apenas as letras, né? Posteriormente, cada um dos conselheiros retirando. Letra A, né? Mostrar a todos que estão aí. Deixa ela rodando, na hora de sortear, a gente para. B. C. D. E. E F. Comissão plenária que faça embaralhamento.
Pelo decanato, pela ordem de... Presidente, então posso fazer o último processamento antes do sorteio? Peraí, conselheiro Otávio. Peraí, só um momento. Posso dar a última rodada? Sim. Aí, na onde ele parar, aí o pessoal começa a puxar. Então, dá a última rodada aí, mãe. Mas isso que eu estou perguntando. Eu estou enxergando, você está enxergando aquela coisa de baixo? Pronto, encerrado? Pronto, então agora... Isso, pode puxar. Conselheira Rosa. Eu sei. Conselheiro Otávio ficou com o grupo C. A gente vai imprimir, tá, agora essa estrutura e vai distribuir para todos os conselheiros as suas relatorias. Isso. Conselheira Rosa ficou com o grupo A. Conselheira Rosa, grupo A. Conselheira Cleide, grupo F. Grupo F, conselheira Maria Cleide. Grupo D de dado. Grupo D, conselheiro Anselmo Brito. Conselheiro Anselmo, grupo D de dado. Pode distribuir. Conselheiro Rodrigo, B de bola. B de bola, conselheiro Rodrigo, portanto. Conselheira. Ela é o F. Letra I. Grupo Isso. E. Pois é, grupo Conselheira Renata, grupo E de escola. Isso. Tá, se os senhores quiserem... Isso, mas eu já expliquei, 23. Tá? A gente vai depois corrigir aí que está 23, 24. Se os senhores quiserem conferir com o que está na tela, né, o que foi rodado, certo? Então, em relação às relatorias para o exercício de 2023, então a gente conclui o primeiro sorteio, né? Então, agora a gente iria para a segunda etapa do ato, que seria o sorteio da redistribuição dos processos que estavam distribuídos em 9 grupos, e agora ele passará a ser redistribuído o dos 3 grupos que estavam vinculados aos conselheiros substitutos para os demais conselheiros. Presidente, no grupo que me coube no sorteio, tem um município em que eu me encontro impedida de relatar. Tem um município que eu me encontro impedida de relatar em virtude do gestor, do grau de parentesco. E aí eu gostaria de saber como será conduzida essa situação. Se será feita uma permuta. Nós estávamos conversando sobre isso, conselheira. Isso pode ser feito uma permuta, até mesmo porque nós entendemos que há algumas situações em que haja o impedimento, ou a suspeição, enfim, as coisas que criam algum impedimento do conselheiro ou conselheira relatar esse relatório. Então, isso pode ser feito, isso foi pensado numa substituição, né, numa troca, né? Uma troca ou um novo sorteio, né? Mas o novo sorteio ele pode criar mais um caso, mais um problema, vai ficar sendo ad eterno. Eu digo só o sorteio do município. Ah, sim, um único município fazer um sorteio para substituição, para não ser de forma, digamos assim, por escolha do... Isso pode ser feito, então. Pode ser. Mas se Seria... por exemplo, o município, ela é um município, aí sorteou, caiu para um outro conselheiro, óbvio.
esse outro conselheiro dos municípios dele vai sortear um para cair Sortear, pra ela, perderá um daqueles... Posso fazer uma propositura? para ficar 17 e 17. Isso, Entendeu? pode sim, por A favor. gente utilizaria a mesma distribuição ABCD. ABC não, tiraria O A. uma, né? Certo? O A. Tiraria E o o A. primeiro município da lista de quem for sorteado é o que faria a permuta. Ou o primeiro ou o último. Que na lista não tem o primeiro município e o último, aí é só uma definição de regra. Vamos lá, grupo A, eu tenho Jacaré dos Homens, o primeiro. Mas o primeiro... Só grupo por A sou eu. substituição. O grupo da senhora é o A. É o A. Certo? Então, o município então, grupo que... B, Batalha. Né? Se caiu o B, a gente substituiria esse município da Pelo senhora primeiro. pelo da Batalha. Só por uma entendi. regra de, certo? De substituição. Entendi. É só misturar os papelotezinhos de novo, tirando o A, e o presidente ou o MP faria ou quem for definido. Então pode trazer para cá para a gente fazer a... Só por definição de regra, vai ser o primeiro município que a gente vai substituir? Não, a conselheira precisa dizer qual é o município que ela se sente impedida, para que nós... É o município de Maravilha. Município Maravilha, pronto. Então, já está identificado, então será substituído por um outro município, o município de Maravilha, que fará então a permuta Isso. com... Isso. Só esclarecendo para ficar definido de forma prévia, a troca vai ser feita com o primeiro município do grupo sorteado. O primeiro município do grupo sorteado, não é isso? Pois é. Propositura, né? Fica mais fácil. Grupo D de dado. B de dado. D de dado. Então substituiria Maravilha O pelo Teotônio grupo Vilela. Teotônio Vilela. Seria, senhor presidente, substituir o município de Maravilha, grupo A, pelo município de Teotônio Vilela. grupo D. Ok. Eu poderia até fazer já a indagação dos conselheiros e conselheiras se sentem, por alguma razão, impedidos de alguns municípios que estejam nas suas relatorias. Se não houver impedimento, se não sentir nenhum impedimento, nós já daremos essa primeira etapa por encerrada. Posso entender o silêncio como aprovação. Ok. Então vamos seguir a... Então, Maia, vamos para a segunda parte. A segunda parte, a gente não utiliza essa regra do ABCDE, né, por um princípio da equidade, certo? Porque ficaria mais complexo. Como nós temos 9 gabinetes e a distribuição ele não ficaria de forma igualitária, a gente fez um regramento lá onde ele mesmo faz a distribuição, dando a equidade dos 17 municípios para cada relatoria, certo? Essa segunda etapa já faríamos de forma eletrônica. Tudo eletrônico. Pode 100% prosseguir, eletrônico. então, para que nós tenhamos conhecimento. Mas antes, presidente, eu queria só apresentar que a gente tem uma ferramenta lá que tem a distribuição de relatorias, né? Só para o pessoal... Bota lá, está com ela aí no ar? A gente tem uma aplicação que está disponível tanto no site como na intranet, onde ela tem a distribuição das relatorias, e o ideal aí é que a gente segue, inclusive, com os históricos, né? Volta para um ano mais longevo aí, 2000 e... Pronto, então a gente tem todo esse histórico aí registrado, né? E com essa alteração agora, a gente vai ter que atualizar essa estrutura de distribuição, tá? Então é preciso ter ciência, está disponível, então ele tem um sequencial, e agora, com a nova distribuição, a gente vai ter que redistribuir isso aí, toda essa estrutura, né? Certo? Então, pode botar lá na solução, Maia. Isso. O sorteio que a gente vai fazer agora é dos exercícios de 2013, né, dos biênios de 2013 até o biênio de 2022, certo? Os senhores têm alguma prioridade de sequência, de trás para frente, de frente para trás? Para a gente é indiferente.
Passa do mais antigo para o mais... Do mais antigo para o mais atual. A gente vai fazer também uma demonstração, tá? Isso aí é uma demonstração da execução, ele não está valendo ainda, ok? Então, ele encerra aqueles 3 grupos, né, que estavam vinculados aos conselheiros substitutos e redistribui para os demais grupos, seguindo o princípio da equidade, né, onde todos ficariam cada um com 17 municípios. Certo? Pode rodar de novo, Maia. Pode ser valendo agora? Pode ser valendo. Então, Maia, você pode ir rodando e gerando o PDF e a impressão para distribuição de todos. Encerrou 13 e 14? Pronto, a gente vai imprimir 13 e 14, vamos distribuir e depois a gente faz 15 e 16. Lúcio, dá para aumentar um pouquinho a letra aqui? O velhinho aqui está sofrendo. Só. Dá para aumentar? Dá. Deixa ele só imprimir. Ô, Maia, tem como aumentar aí a tela, por mais que ela fique... Tá... Pronto, está melhor. Tá. Deixa chegar a impressão, a gente faz 15, 16. Então, esse foi a redistribuição de 13 e 14. Ele está imprimindo lá. Cara, eu tô precisando meu está lá mesmo. Não, mas não é possível. Caramba. Não, que dá ruim. Não, mas a letra aumentando pra gente. Então nós temos uma nova distribuição do biênio 13 e 14. Ok. Que seriam aqueles municípios que estavam na tutela dos conselheiros substitutos. Faça mais de 10, tá? Impressões. Nós temos... Mas como é que... E a impressora que está aí é colorida, André, você sabe dizer? Acho que não, né? Você vai pegar a passada e vai acrescentar. Sim, mas o grupo que esse negócio porra. Lúcio, por favor. Aqui embaixo, aqui no meu lado. Aqui tá com o grupo. Aqui como a gente sabe. Não, aqui não tem nem centímetros conselheiros. Vamos fazer essa passagem então. Ô Maia. Era bom passar aqui. 13, 14. Vamos ver quem era o conselheiro do grupo 1, 2, como é que tá? Estou pedindo para botar o grupo. Só para o pessoal saber quem são os titulares. Para que a gente saiba para que. Para ver se há impedimento para refazer. Exatamente. Se fizer, já resolve 13 e 14. Até para ver se tem alguma suspeição, alguma coisa também desse tipo. Tá? 13, 14. Grupo 1 é a conselheira Renata. Grupo 2. Cadê o grupo 2, Maia? Para imprimir já. Sobe lá para ver uma coisa. Certo, ok. Isso aí não está atualizado com a nova estrutura, não? Ah, não, o grupo 1 é que foi sorteado, redistribuído? Não, eu sei disso, mas ali está o conselheiro Alberto Pires.
Certo. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, a 13 e 14, não foi o que deixou de existir o 1. O que deixou de existir foi o 4, 5 e o 7. 4, 5 e 7 foi o que deixaram de existir. Certo. Tá, mas o... 7, tá certo. Tá, certo. Então, só para a gente atualizar, porque a gente não atualizou ali ainda, né? Então, aí seria a conselheira Renata, grupo 1. Ok. Grupo 2... Aí você está no 3. Grupo 2... Peraí. Grupo 1 seria, então, a conselheira Renata, nesse caso. Isso. Então, esse foi o grupo da Renata. Isso. Grupo 2, conselheiro Anselmo. Grupo 3, conselheiro Rodrigo. O grupo 4 foi que foi redistribuído. Grupo 5 foi redistribuído. Grupo 6, conselheira Maria Cleide. Grupo 7 foi o redistribuído. Grupo 8, conselheiro Fernando, que agora é o conselheiro Otávio. E o grupo 9, conselheira Rosa. Ah, tá. Rosa caiu, maravilha de novo. Tem que redistribuir. Fernando, conselheiro. Maravilha ficou novamente na redistribuição com a conselheira Rosa. Mas tem que saber quem é o gestor à época, né? Se tem vínculo ou não. 2013. É porque esse biênio é 2013, 14, né? Eu acho que não é, não. Então, Vossa Excelência, conselheira, aqui tem que se manifestar, quer dizer que se está impedido ou não. Mas eu acredito que 2013, 2014 não tinha nenhum vínculo. Pode continuar. 13, 14, tudo bem. Tudo bem, né? Então não há alteração. Não há alteração, não. Senhor presidente, Estou com a demanda aqui. Estou pegando ali o acervo anterior para ver se 13 e 14, se eu era o titular desse grupo, porque, pelo que eu compreendi, a redistribuição é só dos grupos que foram extintos. Por exemplo, se 13 e 14, eu sou grupo 1, 13 e 14, eu sou grupo 2. Por que eu passei a ser grupo 1 agora? Não. Vossa Excelência está no grupo 2. O senhor é o grupo 2. Ah, tá. Não, tudo bem, entendi. 13 e 14, Vossa Excelência. Deixa eu só verificar aqui. Tá. Grupo 1 é a conselheira Renata. Renata que está no grupo. O restante dos municípios, eles voltaram... O desse ano é o texto. Sim, eu sou a... Não. Eles votaram de forma aleatória. Ah, tá. Aleatória. Eu pensei que, pela lei, eu pensei que, como tinha lá uma palavra pré-existente, eu pensei que o pré-existente é que os grupos voltariam a ser reconstituídos. Não, ele vai distribuir aleatoriamente. Tá. Nós não podemos vincular mais absolutamente nenhuma relatoria originária para ninguém. Tem que ser. E agora é esse. Deixa eu só prestar um esclarecimento. Tá certo, senhor presidente. Tá, pode continuar. Então vai ser agora 15 e 16, é isso? Isso. Próximo sorteio referente aos exercícios 15 e 16. A gente vai fazer uma demonstração e depois a gente faz o sorteio em oficial. Ô Maia, faça um favor, uma demanda ali do conselheiro substituto Alberto Pires. Volta lá 13 e 14 só para ver qual é o grupo ao qual ele pertencia na época. Conselheiro Alberto Pires, grupo 4. Presidente. Pois não. Confesso a Vossa Excelência que não estou conseguindo entender ainda muito bem essa segunda parte, essa segunda distribuição. Eu ainda não me... Não, é muito simples. Nós estamos extinguindo, conselheiro, porque houve uma distribuição anterior que contemplava os conselheiros substitutos. Não, até aí eu entendi. Eu não estou entendendo como é que essa segunda distribuição, como é que ela está acontecendo e... O sistema vai distribuindo os municípios que estavam na relatoria
que está extinta de forma aleatória. Ah, entendi. No sistema de logaritmo que vai escolhendo, vai extinguindo. Bota um município, aí depois ele embaralha novamente, já distribui o município seguinte para outro conselheiro. É de município por Município a município. Não há mais grupo arredondado, não existe mais entendi. a vinculação a grupos regionais. Entendi. Alguma dúvida mais, conselheiro? Fernando, já só para dentro do assunto. Essa distribuição, ela fugiu daquela parte geográfica que a gente fazia para ficar próximo, né? Então, agora você pode ter um município antigo seu aqui, por exemplo, no Sertão, e ter um aí, nesse sorteio, ter lá da região norte, entendeu? Porque esse sorteio, ele é aleatório. Aí você pode pegar um município de outra região. Certo, mas aí esses novos que pertenciam aos substitutos é o que estão sendo distribuídos um a um. Exatamente. Sorteio. Não, também da mesma forma. Unificou, né? Ficou a mesma. Ele pegaram todo de um grupo e colocou em um grupo específico. Para todo mundo ficar com 17. 6 Deixa eu tentar explicar. Nós temos a distribuição em 9 grupos, né? 3 grupos foram extintos, certo? Então, os municípios que estavam nesses 3 grupos, são quantos municípios mais nos 3 grupos? Vamos somar aí rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36, 35, ele varia de 35 a 36. Então, esses 35, 36 estão sendo redistribuídos para os outros 6 grupos. Para aqueles grupos que até dezembro passado. Perfeito. Agora eu entendi. Então, assim, a senhora eles serão incluídos naquele grupo que nós fazemos. Isso. Entendi. Os grupos foram mantidos a originalidade. Até dezembro funcionará dessa forma. Porque em 2023, 2024, não é essa nova distribuição? Perfeito. Até 2022 a gente vai redistribuir. E a partir de 2023... Que até dezembro passado, e a partir desse ano, é essa distribuição que ocorreu agora. Perfeito. Agora e o que era biênio, conselheira, deixou de ser biênio e passou a ser anual. Então, todo ano há um novo sorteio de distribuição de grupos. Agora eu entendi. Então, onde se tinha 12 grupos para cada conselheiro, em média, voltará a ter 17. Okay. Né? Porque está sendo a redistribuição dos 36 por 6. Ok? Podemos dar continuidade? Eu queria só fazer mais uma observação, até para ficar tranquilo, a respeito da proporcionalidade. Por exemplo, nesse primeiro sorteio, eu conferi aqui, eu recebi 3 municípios do grupo 5, e apenas um do grupo 7 e um do grupo 4. Mas, ao final, todos terão... Tá ok. 17. Pode continuar. A gente não utilizou essa regra de distribuição igualitária não, né? Mas não incluiu nela não, né? Só com 17, mas a distribuição e embaralhamento é aleatório, né? Isso. Isso, perfeito. Que eu estava pensando que quando eram 3 grupos, assim, proporcionalmente, né? 5, eu iria receber 2, 2, 1. Ou 1, 2, 1, mas não recebi 3, apenas de um grupo. Que é aleatório. Mas que se ao final vai ser... Quando concluirmos a distribuição, todos os conselheiros ficarão com os mesmos números de municípios. De 17, isso. São muitas variáveis, conselheiro, e essa daí a gente não pensou de fazer uma igualitária, né? Na saída. Pode rodar, então. Já vamos rodar agora, então, por definitiva, 15 e 16. Então, encerrado, vamos imprimir agora 15 e 16.
Maia, coloca a forma mais escura, porque ela está saindo um pouco apagado. O cinzinho ali, tá vendo? Mas eu preciso. Não, mas até 2024. Até 2022. Porque os que estão sendo distribuídos é de 2024. São os que foram executados em 2023. Não, até 2022 a gente vai. São os que vão ser executados em 2023, que é o que a gente conversou sobre em 2024. Então, 2022, mantém-se os grupos Sim. Isso, mas aí até 2022. Então, em que grupo é que eu vou? Como é que ele cada vez vai trabalhar onde? Só não é esse, porque esse não existe nem No novo, né? Só que o pessoal não consegue não puxar. Só os números, que é como eles veem vocês aqui, aí dá pra identificar. Ela Em que grupo eles estão? Que é o grupo 4 que foi distribuído agora. Não, agora foi distribuído o 5, o 4, o 5 e o 7. Foram redistribuídos. Eu sei que nesse ano, qual era o grupo principal? Era o 4. Não. 2013, 14? Não. Foi redistribuído. Mas ainda ele vai ficar. Esses são esses que são redistribuídos. Esses grupos, os municípios aqui juntaram todos e fizeram sorteio por censo. Aí são esses clarinhos aqui, que foi dividido por os conselheiros tutelares. já concluiu aí 15 e 16? Já está imprimindo? Está imprimido, presidente. vai ficar. Ainda não consegui entender aqui como que a gente vai ficar, não. Assim. No grupo, a partir desse ano, tá? Agora aqui, isso aqui é só contas de governo e de gestão. Não, Só de governo. governo. Essa aqui são as contas de gestão e toda a administração. Todos os contratos, Isso, etc. Isso. Pelo menos inicialmente. Embora eu ache Que que eu fiquei no... As duas vias que estão sendo entregues são a mesma, tá? É só a questão da visualização da distribuição que a gente fez ela para ver se ficava melhor a visualização. Com a melhor visualização. É. Não, o 5 era a Raquel de novo. O Sérgio que fez. Isso, aí que vai acontecer. Esses grupos deles, as contas de governo e gestão foram extintos. Então, todos os municípios deles seriam distribuídos de forma equânime entre os 6 conselheiros. Aí o que eu questionei foi, por que eu peguei 3 do Sérgio? Será que é equânime? Então, só para a gente deixar o processo mais transparente, bota lá as relatorias. Não, no outro. Aí, isso. No ano 15 e 16 foram redistribuídos os grupos regionais 1, 4 e 5, certo? O 1 era o conselheiro Alberto Pires. 5 e 6.
o 4. 1, 5 e 6 foi distribuído. Passa lá, Maia. Isso, 156, desculpe, 156. 1, conselheiro Alberto Pires. O 5, conselheira Ana Raquel. E o 6, conselheiro Sérgio Ricardo, tá? Então, vamos só fazer a leitura de quem é cada grupo. Grupo 2, conselheira Renata. Grupo 3, conselheiro Otávio Lessa. Grupo 4, conselheiro Anselmo Roberto. Grupo 7, pode passar. Grupo 7, conselheira Rosa. E grupo 8, conselheira Maria Cleide. Então, mais uma vez, a verificação de algum impedimento, né, também. Rodrigo, então deve ser o 9, né? Desculpe, grupo 9, Rosa, conselheiro Rodrigo. Rosa. Cleide. Repete aí, por favor, Lúcio, que eu acho que eu atrapalhei aqui. Grupo 2. Grupo 2, conselheira Renata. Tá. Grupo 3, conselheiro Otávio Lessa. Tá. Grupo 4, conselheiro Anselmo Roberto. Grupo 6, 6 não, grupo Rosa. 7, conselheira Rosa Maria. Grupo 8, conselheira Maria Cleide. Grupo 9, conselheiro Rodrigo Siqueira. Agora vai ser tranquilo. Alguma verificação de impedimento de alguns dos senhores e senhoras? Então, pode continuar. O novo Então, biênio. vamos fazer o processamento biênio 17, 17-18. Só a sua impressão? Bom. Então vamos distribuir agora do ano 17-18.
quem estava no grupo 4 quando da extinção agora, 17, 18. 4, 5 e 8. 4, conselheiro Sérgio Ricardo.